Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Welson Gasparini, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Mais uma vez, deputado. Muito obrigado, Jorge. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa e em contato com os telespectadores. Vamos falar de política, de reforma política mais especificamente. Deputado, o senhor tem escrito artigos, tem falado da tribuna desta Casa de Leis sobre a necessidade urgente de uma reforma política, reforma que não vem. Já se fala numa reforma política há pelo menos mais de 20 anos, porque há tanta dificuldade de se entabular uma reforma política e porque os próprios políticos não tomam a frente de fazer essa reforma, deputado? Veja bem, enquanto o povo não reagir e exigir as reformas, elas não virão. Porque hoje, na classe política, a grande maioria é beneficiária do atual sistema. Veja, por exemplo, nós temos no país hoje 39 ministérios na área administrativa federal. Eu tenho a impressão que se a presidente Dilma Rousseff for colocada num salão nobre com os 39 ministros, ela não vai conseguir identificar por nome cada ministro e que ministério que ele ocupa. Tudo isso foi criado porque esses ministérios, na realidade, são negociados com partidos. Porque hoje, infelizmente, a política ela não é feita por idealismo, por doutrina, por convicção em determinados princípios, mas por interesses. E por isso que eu defendo uma reforma eleitoral, mas básica mesmo. Tem que começar pelo voto. Sim. Como é que nós escolhemos os nossos representantes? Mas, deputado, no caso do tamanho do ministério, não se pode falar que num governo de coalizão, quem ganha uma eleição leva para dentro deste governo os partidos que ajudaram a eleger o partido majoritário, ou seja, de alguma maneira não há uma distribuição do poder, ou seja, cada ministério com um partido? Você colocou bem, é outra porcaria que temos hoje na democracia, é o número de partidos. Se perguntar aos dirigentes de vários desses partidos, qual a doutrina, quais os princípios, quais os valores que eles defendem, eles não vão saber definir, porque o partido não tem programação, não tem doutrina, não tem programa. É uma tristeza. São partidos em grande parte de aluguel. Eles existem para serem negociados. Há hoje, principalmente no processo eleitoral, um sistema em que o candidato que tiver maior apoio de partidos tem maior tempo de rádio e de televisão durante a campanha eleitoral. Sim. Já começa por um absurdo no sistema democrático. Como é que pode um candidato a presidente da República ter, por exemplo, 15 minutos de TV e um outro candidato ter apenas 4 minutos? Agora, deputado, partidos de mais ou partidos de menos? Eu lembro aqui, houve um tempo que havia 2 partidos, a Arena e o MDB. O senhor já prefeito, Sim. é o primeiro mandato como prefeito à frente de Ribeirão Preto, exatamente. 2 partidos, diziam que era o partido do sim e do sim senhor. Tá e hoje 32 também. Partidos, deputado. Há espaço nessa democracia brasileira para tanto partido? Nós partimos, Jorge, de um erro para outro erro. Então, seria como... Vamos ver como funcionam as melhores democracias do mundo. Então, você vai encontrar lá também vários partidos, mas há um limite para isso. Sim. Então, você tem 3, 4, 5, 6 partidos. Acima disso é loucura. Não tem justificativa. Não? Mas não estariam interessados os partidos na formatação das eleições, inclusive na divisão do bolo do fundo partidário, deputado? É outro problema também. Na realidade, vários dos partidos que são formados estão única e exclusivamente de olho em ter uma participação no fundo partidário. E, com isso, terem recursos para desenvolverem a sua política individualista. E como se muda esse estado de coisas, já que os partidos estão aí, dividem, digamos, o número de cadeiras, a representação nas câmaras, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, e a partir do número ele tem o recurso carimbado do fundo partidário, ou seja, os maiores partidos levam uma fatia maior. Ou seja, vão reproduzir o modelo, deputado. Bom, você pegou a base da solução para tudo isso no processo democrático, ela se chama eleição.
Então, é através da eleição que nós escolhemos as pessoas que vão elaborar as leis, que vão elaborar os princípios, que vão reger os atos administrativos. Sim. Agora, o que acontece? Infelizmente, no Brasil, nós não temos um povo politizado, por falta de líderes autênticos em maior número. Tem alguns políticos bons, idealistas, mas o número é pequeno. A grande maioria, infelizmente, não está na política para servir o povo e servir o país, mas sim para defender interesses pessoais. E como separar o joio do trigo? Através do voto. Então, são as próprias eleições que vão depurar, ou seja, não é a falta de eleições, mas sim eleições regulares a cada 2 anos, como a gente faz no Brasil. Jorge, eu tenho feito palestras, principalmente para a juventude, em faculdades, em escolas, onde me deixam falar, eu vou e faço uma pregação, que é a importância da política. Não tem outro modo de resolver os problemas sociais, administrativos e políticos desse país a não ser através da democracia, consequentemente, através do voto. Mas as pessoas percebem isso e sabem que é a democracia, é o voto que muda, é a política que muda a vida das pessoas. Aliás, desde a crise mundial de 2008, que tem sequelas em alguns países até hoje, já se mostrou que o mercado é incapaz de resolver os grandes problemas da humanidade, ou seja, é a política que vai resolver? Por isso que nós precisamos de líderes para formar a consciência do povo. O povo não está politizado? Não está mesmo. Infelizmente, para você ter uma ideia, nas últimas eleições, nós tivemos um candidato que se elegeu a deputado federal com mais de 1 milhão de votos, apenas falando uma coisa: pior do que está não fica, vota em mim, né? Dizia ele. E se elegeu com 1.300.000 votos. Agora, o que acontece? Quem é que vota dessa maneira? São aqueles que não dão importância ao voto, não sabem o quanto ele vale. Mas não seria esse eleitor que também tem direito a votar, embora o voto obrigatório? Ou seja, não seria aquele mesmo que votou anos lá atrás no tal do Cacareca? Ou seja, seria um voto de protesto, é um deputado? Voto de protesto, não só de protesto, mas nós temos 3 tipos de eleitores que estão bem marcados agora em pesquisas que são feitas. Um percentual enorme está dizendo que não tem interesse em votar, ou vai votar por protesto, ou vai anular o voto, ou vai votar em branco. Mas isso não constrói nada. É isso que nós precisávamos de maior número de líderes para fazer a população entender que está jogando fora uma grande arma, que é o voto, e que só vai poder ter essa arma de novo depois de 4 anos. E nesse período, se ele não vai votar, ou se vota em branco, anula o voto, ou vota de protesto, ele não construiu nada. Mas 1 ano atrás, em junho, durante as jornadas de junho, a população foi às ruas nas grandes cidades, em protestos pacíficos, outros nem tanto, pedir uma mudança nesse estado de coisas. O senhor acredita que o voto obrigatório ainda também é uma questão a ser discutida quando há pesquisas que mostram uma certa rejeição ao voto obrigatório, deputado? Eu sou contra o voto obrigatório. Eu sou a favor do voto facultativo. Porque que já existe hoje, inclusive, também, vamos dizer, né? Se tivéssemos isso... Para quem tem mais de 70 anos, tem 16 ou 17 anos, e para os analfabetos o voto é facultativo. Para os demais é obrigatório. Não, mas devia ser geral. Quem não quer votar, não vota, vai pescar, faz o que quiser. Mas isso já não acontece, só deputado? vota. As pessoas têm uma multa muito pequena do Tribunal da Justiça Eleitoral, ou seja, se a pessoa não quiser votar, ele não vai pagar um alto preço por causa disso. Não vai pagar um alto preço, mas é importante que ele saiba o valor do voto. Não é por uma multa, nada disso. Então, se ele não está consciente, se ele não sabe a importância do voto, ele não deve participar do processo eleitoral até que seja doutrinado. Pois é, deputado. E é o que nós precisamos fazer. Só para polemizar aqui, deputado, mas esse eleitor que não tem uma escolha política, não tem uma definição de partido e não quer votar, ele paga a multa e não vai votar no dia, não comparece à urna. Por outro lado, isso também não encarece as eleições e também traz para a eleição aquele voto, não digo de cabresto, mas até o voto comprado, deputado, ou seja, de alguma maneira não distorce a eleição? Olha,
quem vende o voto não vai deixar de votar, não vai protestar. Ele vendeu, ele vai votar em quem comprou o voto dele. E como é triste ver isso, aqui no Brasil tem muitos candidatos que compram os votos. Tem candidato que compra o voto a troco de jogo de camisa, bola, chuteira ou cesta básica. Dá uma série de valores, ou quando não, dinheiro mesmo. Agora é triste isso, mas quem não dá valor do voto, o que acontece? Ele vende o voto com tranquilidade. Por isso que eu defendo que o voto não seja obrigatório. Sim. Só quem deve votar é quem está consciente da importância do voto e que sabe o que está, em quem está votando. E é tão fácil votar, meu Deus do céu. Outro dia, numa das faculdades que eu fiz uma palestra sobre a importância do voto e da participação, um dos alunos perguntou, mas, deputado Gasparini, como é que o eleitor vai saber qual é o candidato melhor, qual é o candidato bom? Eu cito sempre o exemplo de um chefe de família que a filha está namorando sério. O que esse chefe de família faz? Ele vai tirar informações desse rapaz. Quem é ele? Onde é que ele mora? Como é que ele vive com a família dele? Vai buscar Se ele é um bom filho, ele vai ser um bom pai, vai ser um bom marido. Depois, mais informações. Onde que ele trabalha? O pessoal gosta dele lá no serviço, ele é uma pessoa atenciosa no serviço. Vai tirando informações. Sim. Assim deve ser para a escolha de um candidato a deputado, a governador, a prefeito. Se já exerceu algum cargo, o que ele fez? Como é que foi a atuação dele na administração pública, né? E depois faz a conferência, vendo os demais candidatos e comparando e escolhendo o melhor. Sim. Não é difícil fazer isso. Agora, para isso, precisa saber a importância do voto. Deputado, como é que o senhor vê a maciça rejeição ao voto obrigatório? A pesquisa é do Datafolha, publicado no jornal Folha de São Paulo, mostrando que 61% dos entrevistados pelos pesquisadores mostraram-se contrários ao voto obrigatório ou à obrigatoriedade legal de votar. E pior, 57%, ou mais da metade dos entrevistados, não votariam se tivesse opção pelo voto facultativo, deputado. É o que eu estava dizendo. E por que forçar essa pessoa a ir lá e botar um voto na urna? Um voto em branco, Ele já vai contrariado. Não, tem que ir quem sabe a importância do voto e que escolheu um candidato realmente. Mas quem se dá esse trabalho de pesquisar a vida, o passado desse candidato? Eu digo isso, deputado, porque a eleição contagia as pessoas. Certo. Mas hoje há tantos limites, tantas, digamos, cautelas da justiça eleitoral, que acaba ficando a eleição de uma certa maneira televisiva. A pessoa recebe o candidato na casa dele pela televisão. E pela televisão é muito difícil escolher. Não, mas por isso que eu digo, que eu disse que eu defendo reformas políticas e partidárias. Sim. Eu defendo, por exemplo, o voto distrital. A pessoa vai escolher primeiro para o nosso telespectador o que vem a ser o voto distrital, deputado. No voto distrital, o eleitor ele tem que votar num candidato da cidade ou da região, do distrito dele. Que ele conhece mais. Porque daí ele pode não só obter informações, mas comparar e escolher o melhor. Mas aí não tira, digamos, aquele candidato que é de uma categoria profissional, vamos dizer, um policial militar que está nos 645 municípios de São Paulo, um médico que trabalha, digamos assim, com assistência à saúde, que viaja o estado de São Paulo, ou um bombeiro, um professor, não, o bombeiro, ou seja... está na série ele ainda está no corpo de bombeiros. Mas o médico também, ele está num hospital. Mas, digamos, um profissional que se torna sindicalista, que se torna presidente de um sindicato e que tem votos pulverizados em 400 municípios, como tem aqui nesta casa. Sei, mas são as exceções, mas regra geral, o que nós precisamos? Eu volto a insistir, é líder regional. Sim. Para poder fazer a comparação. Esse candidato que o senhor falou, que se tornou deputado federal com mais de 1.700.000 votos, ele esteve na sua cidade, Ribeirão Preto? Teve 23 mil votos na minha cidade. E ele pelo menos pisou na cidade? Nunca mais apareceu Não, ele lá, pelo menos esteve na cidade? Não, nada. E ninguém nem mais ouviu. Mas isso é mais um fenômeno de mídia, um fenômeno televisivo. A Folha de São Paulo publicou, inclusive, sobre esse candidato, que ele não ocupou a tribuna uma vez para defender um ponto de vista, não fez um projeto de lei, não fez nada.
Agora, e hoje nós temos muito disso. Se o candidato tem muito dinheiro, ele vai numa cidade, ele às vezes é até aqui de São Paulo, de uma outra, ele vai numa outra região e descobre lá um vereador, um líder que tem um certo prestígio e compra ele. Escuta, quanto você quer para me apoiar? E ali ele consegue um tanto de voto que, somando nas diversas cidades, ele se elege. Agora, se for o voto distrital, ele tem que ter onde ele é visto, onde ele é conhecido, onde o pessoal pode comparar a vida dele, daí ele tem que ter esses votos e ser selecionado ali. E eu defendo ainda, numa reforma política, diminuir o número, falo agora com convicção, diminuir o número de deputado. É um absurdo. Eu fui deputado federal. Nós temos em Brasília deputados. 513 deputados federais. Às vezes não tem cadeira para todo mundo sentar. Para ocupar uma tribuna, uma dificuldade incrível. Calcula 513 para ocupar uma tribuna. Quando é que ele vai conseguir? Eu ainda, quando fui deputado federal, eu fui vice-líder do meu partido, do presidente da República, da maioria lá na Câmara Federal, então eu tinha o direito de usar da tribuna com mais facilidade. Tem outros que não conseguem. Então, para que tantos deputados? Para que esse número absurdo que custa caro? Hoje, os parlamentos no Brasil, infelizmente, a nossa democracia, ela precisa ser reformulada, porque os legislativos nossos são lerdos, falo assim no sentido geral, decidem poucas coisas, certo? E são onerosos, custam caro. Então, é importante que haja uma reforma também partidária, reforma na distribuição dos partidos, na distribuição das cadeiras de deputado, de senador, dos diversos cargos. Para explorar a sua experiência, ainda falando sobre a questão do voto distrital, aliás, o telespectador que quiser conhecer um pouco mais sobre a opinião do deputado Welson Gasparini, tem este artigo, Rejeição ao Voto Obrigatório, no blog do Gasparini, você pode conhecer com mais detalhes. Mas ainda sobre a questão do voto distrital, como fazer a escolha, haja vista que o Estado já está, de alguma maneira, dividido em distritos, são 645 municípios, são então, 16 regiões administrativas. Você vê o estado de São Paulo. Daria para dividir, digamos, pelo número de cadeiras. 94 cadeiras, colocar, digamos, 3 ou 4 deputados, candidatos para cada cadeira, e aí os partidos disputariam o eleitor. Mas, deputado, os próprios partidos, ou seja, há uma dança de cadeiras, os próprios partidos, vou colocar entre aspas aqui, se canibalizam. O senhor sabe que tem deputado de uma outra região que vai na sua Ribeirão Preto pedir votos. E é um direito deles, pela lei atual, é um direito deles. Tem deputado que trabalha nos 565 municípios do estado de São Paulo, você entendeu? É só ter dinheiro que ele faz uma campanha em maior escala. Mas o dinheiro, ou seja, as campanhas já não ficaram muito caras, inclusive por fato de serem televisivas, ou seja, um veículo caro de se produzir, de alguma maneira não afasta aquele eleitor que não tem recursos e que gostaria de pleitear um cargo na política, de renovar, inclusive, a política, deputado? Não, porque ele deve trabalhar a cidade dele e a região dele. É o que eu faço. Sim. Então, normalmente, a minha campanha eleitoral é feita na cidade onde eu moro, onde eu exerci cargos públicos. Sim. E na minha região. Daí não fica uma campanha cara. E principalmente se não comprar votos. Se alguma pessoa, por exemplo, chega para mim e diz, olha, eu posso te apoiar, mas quero tanto. Eu agradeço, Deus te abençoe, vai para outro caminho, eu não faço isso. Agora, tem candidatos que não só fazem isso, mas procuram os que se vendem. Tem, às vezes, lá num bairro, alguém que cuida de um time de futebol, então tem uma certa liderança ali no bairro. E ele é cativado através de dinheiro, realmente. Eu já disse, é triste falar, mas às vezes dá um jogo de camisa, bola, chuteira, e para todos os efeitos não está comprando o voto. Financiamento público, financiamento privado de campanha. O que falar sobre esse item, que também faz parte de uma reforma partidária, uma reforma política, deputado? Eu sonho com o dia em que nós vamos ter só a parte pública. Sim. Como seria isso? Por exemplo, o mesmo número de impressos
aqueles papeizinhos que a gente distribui, a Justiça Eleitoral daria para cada candidato esse mesmo número de papéis. Colocaria outdoors o mesmo número para cada candidato. O importante era informar quais são os candidatos e dizer o número deles. Dar aí, o publicidade, mas certo, com o devido equilíbrio. É isso aí. Não custaria caro e ficaria impedido, inclusive, de gastar outro tipo de dinheiro. Mas agora hoje, no você formato pega, das eleições... Eu não sei se você sim. viu essa última notícia do jornal A Folha de São Paulo, em que ela diz... Todos os partidos, o quanto receberam das grandes empresas desse país. Será que elas amam tanto esses partidos? É um amor tão grande à democracia, a esses partidos? Ou é visando outras coisas? Então, o ideal, primeiro que na eleição distrital que eu defendo, o juiz eleitoral ele pode ver quem está fazendo coisa errada, quem está abusando do processo de informação. Não é? Mas por quê? Porque é ali na área dele. Agora, como que ele vai saber, por exemplo, lá numa cidade do interior tem um candidato e o quanto ele está gastando na capital, São Paulo, ou numa cidade de outra região, se o juiz eleitoral, a comarca dele é lá? Sim. Então é preciso controle. Mas o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral estão vigilantes. Muitos prefeitos desta última eleição já estão prestando contas à Justiça. Alguns já foram, inclusive, cassados e estão buscando recursos nas instâncias superiores, deputado. Alguma coisa está mudando? O senhor é otimista com relação Não, mas temos que ser otimistas. Mas precisamos exigir mais. Nós precisamos e queremos mais, uma democracia mais perfeita. Eu acho que já deixamos de lado aquele coronelismo que havia até um certo ponto, em que os partidos eram dominados de tal forma que, por exemplo, se eu quisesse um jovem está querendo ingressar na política, quer ingressar, não, você não entra, não pode, você entendeu? Hoje não, você tem possibilidades de participar da política. E os políticos idealistas estão, inclusive, descobrindo vocações, é o contrário. Nós estamos formando, por exemplo, juventude que queira participar do processo político, mas Sim. é difícil. Há um certo desalento dos jovens com a política? Os próprios pais desestimulam os filhos. Eu falei de palestras que eu tenho feito e um dos rapazes disse, mas o senhor fala na juventude participar, mas meu pai falou, não mexa com política, que política é coisa suja. Até o Papa fez um chamamento à política. Eu cito muito o Papa Francisco, quando ele veio aqui no Brasil, ele esteve numa audiência com um grupo de jovens e um dos jovens perguntou, Papa Francisco, aqui no Brasil tem muita roubalheira, tá? É um absurdo a parte da administração pública, é muito dinheiro gasto que deveria ir para a educação, para a saúde, está indo para o bolso de espertalhões. Como é que a gente pode colaborar? É textual do Papa Francisco, ingressem na política. E diz ele, porque a política, quando é feita com capacidade, com idealismo, com uma dedicação, é a maior prova de amor ao próximo. Porque, e é verdade, Jorge, um político, seja legislativo ou executivo, um ato dele pode de uma só vez beneficiar milhares de pessoas. Ou milhões. Ou milhões de pessoas, se for um federal, um senador ou um presidente da República. Como se ele for maldoso e corrupto, um ato dele pode prejudicar milhões de pessoas. Aliás, toda uma geração. E o Papa, então, ele conclui dizendo o seguinte, mas a política está muito suja? E ele concorda, está muito suja mesmo. Mas será que não é porque os cristãos não estão ingressando na política como deveriam para limpar a política? E é isso que nós precisamos. Ao contrário de muitos eleitores, o povo ficar reclamando, a política é coisa suja, poxa, ajuda a limpar. E é tão fácil como escolha bons candidatos.
Um engenheiro, numa das reuniões que nós fizemos, fala, mas como é que a gente vai escolher candidato? Está muito difícil. Bom, sai candidato então. Se você é bom, honrado, tem capacidade, a política não precisa fica de só você. na crítica, sai candidato. E está sobrando vagas, viu? Para você ter uma ideia, os partidos estão fingindo que completam o número de candidatos. Não tem candidatos para tudo isso. Deputado, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Mas foi um prazer, Jorge. Muito obrigado também. E obrigado aos telespectadores também pela gentileza da audiência. Eu fico muito agradecido. Obrigado. Esse é o deputado Welson Gasparini, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.